Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com o Cláudio Queiroz. Centrais Elétricas do Brasil, Eletrobras, realmente vale investir? Aproveitar essa oportunidade de utilizar o FGTS? Quais são os fundos mútuos de participação disponíveis que estão aí no mercado para você poder investir? Quais as taxas desses fundos? O que eu acho? Vou dar um pequeno diagnóstico aqui para te ajudar efetivamente diferenciado do que todo mundo está falando aí. Fique aqui comigo que você não vai se arrepender. Vem! Antes de tudo, você investe em estatais? Muita gente tem alguns milindres aí, mas você investe em alguma? Seja aí saneamento, financeiro, fala aí, manda aí nos comentários. Eletrobras, bom, ela está fazendo aí uma diluição dela, então a privatização vem num modo diferente e eu vou explicar para frente. Mas você tem que ficar atento. Período de reserva praticamente já começou, dia 3/6 até dia 8/6. O período de reserva para que você possa fazer esse investimento vai ser até o dia 8, conforme eu falei, aonde vai ter uma precificação, isso é, vai sair, quanto vai sair a ação dela? Dia 9/6 é que eles vão determinar, onde todo mundo vai falar, quero pago tanto, e eles vão chegar num preço disso, é como se fosse o book building. Vai iniciar as negociações no dia 13/6 e o débito em conta vai acontecer dia 13/6. Então essas datas são de extrema importância para você. Investimento mínimo é de R$200, tem uma carência de 12 meses, então você não vai poder sair antes disso, tem que ficar atento, que se você entrar, só vai sair depois do 13º mês. O seu investimento, o seu dinheiro do FGTS sai e vai para um fundo, e eu vou falar isso mais para frente, o fundo é o FMP, que é um fundo múltiplo de privatização, que já aconteceu isso na Petrobras, Vale, né? Ao resgatar essa grana, volta para o seu FGTS disso. E você tem uma limitação de 50% do saldo que você vai poder utilizar. Os trabalhadores que têm recurso no fundo de garantia, eles vão poder utilizar até esse saldo de 50%, mas tem que lembrar o seguinte, que se porventura você ainda tem algum tipo de participação, ou seja, lá na antiga Petrobras, Vale, algo desse gênero, com essa modalidade vai ter que ser abatido esse valor e desse valor é que vai acontecer o saldo de 50%. Beleza? Tem que ficar atento disso. Conforme eu falei para você, a Eletrobras ela não vem de usos comuns como vou fazer um IPO, vou fazer um follow-on. Ela está fazendo uma diluição. O que é a diluição? Ela está emitindo novas ações, onde essa turma vai comprar ações ordinárias. Comprando essas ações ordinárias, ela vai se reduzindo, onde ela vai chegar até o patamar de perder o controle disso. Mas tem alguns detalhes importantes aí. Qual é o detalhe importante? Ela tem um voto de Minerva para algumas ações. Ela tem lá uma ação chamada Gold Share, onde ela vai poder bater o martelo e falar assim, opa, quero, não quero e não quero. Coisa desse gênero. Então tem que ficar atento que ele pode sim fazer interferências. Existe uma limitação estabelecida de 6 bilhões. Se tiver muita procura, o que vai acontecer? Vai ter o rateio. Então chegou no teto, teve muita procura, eles pegam, fazem um rateio para não poder diluir. Então 6 bilhões eles estão programando em tirar do FGTS para ir para esse fundo. Então tem essa limitação que tem que ficar atento também. Mas tem alguns detalhes, vamos lá que há algumas coisas que vocês têm que ficar atentos. No dia 22/2/2021, um dia antes do presidente entregar ao Congresso o projeto de privatização, a ação custava R$ 27,63. Olha no gráfico para você ter uma ideia como funciona o mercado. No dia 22, a ação começou a dar uma explodidinha. Então, o melhor período que ela teve foi em junho e julho de 21. Olha como ficou o primeiro pico. Aí depois ela teve uma queda e agora ela está se recuperando de novo. Se você colocar desde o dia 22/2/2021 a 3/6/2022, ela se valorizou somente 51,86%.
e agora tendo um maior pico decorrente dessa procura que o mercado está correndo tudo. Lembrando que a Eletrobras é uma geração e transmissão de energia. Ela está fazendo novas emissões onde ela vai querer ser diluída até o ponto de 45%. Ela tem uma capacidade de instalada de 24% do Brasil, então que ela transmite e faz toda essa capacitação. A transmissão dela chega até 40% do Brasil, ela acaba dominando. Olha a holding como é que está distribuído aqui. Onde tem a geração, onde ela está, e aí depois tem a geração e transmissão. Lembrando que a Itaipu é aquela bagunça que teve lá no passado, tem que ficar atento também aí que ela tem umas coparticipações. Esta é a holding. Vamos para alguns números interessantes para vocês olharem. Ela já vem com esse processo tudo tentando melhorar. A receita líquida dela, de até 2021, melhorou bastante. Acabou subindo 29,35% comparado a 2020. Ora, subiu 29%. Mas, em contrapartida, se você olhar os custos dela, subiram 50,28%, saindo de 7,9% para 11,9%. Teve, sim, um incremento da receita líquida, mas os custos também aumentaram bastante, aumentaram quase que o dobro da receita líquida. Lógico que o EBITDA ele acabou melhorando um pouquinho, ele saindo de 8,8 foi para 13,2, teve um aumento de 50,46. Isso está gerando até valor com o EBITDA. Então você pega que o lucro líquido, que é a última linha lá do top-down dele, para ver como é que ficou, se ele está melhorando mesmo. Não melhorou. Ele saiu de 2020 de 6,3 para 5,7 em 21, uma queda de 10,55. E se você observar 2019 também, teve uma outra queda. Ele saindo lá, em 2018 ele saiu de um lucro líquido de 13, depois foi para 2019 um lucro líquido de 10, caiu para 6, caiu para 5. Ele vem então perdendo lucro líquido. Se você olhar, não é uma empresa de dividend yield que ela distribui. Então se você está com essa expectativa, pula fora. Lógico que isso não é uma recomendação, mas o que eu fiz aqui uma comparação para vocês? Coloquei Copel, Cemig, Eletrobras e Energisa. Se você olhar desses três, pelo Status Invest, que eu coloquei todos os indicadores, nesta ordem que eu falei para você, seriam as melhores empresas. E se você olha o dividend yield da Eletrobras, só 1,76 contra uma Copel de 16,11 e uma Cemig de 8,49. Então, ela está efetivamente para dividendo yield, está para baixo. Então, não é essa a expectativa. Se nós olharmos a rentabilidade das quatro agora, a Eletri 347%, Cemig 333%, CPL 504% e a Engie 177%. Então, se nós olharmos lá, quem estourou bastante de novo foi a Copel. A Eletrobras não está tão perdida assim no miolo. Uma parte interessante é que a dívida líquida dividida pelo PL dela, ela vem reduzindo. Desde lá de 2017, se você olhar no gráfico, ela vem caindo sim. Então ela está fazendo, querendo ou não, uma gestão melhorando o seu PL e a dívida vem um pouquinho. Lógico que o PL ele vai fazer uma grande diferença neste indicador. Se você pegar um indicador, entrar lá no indicador do Status Invest e olhar as maiores lá, o preço sobre lucro, por exemplo, que é o quanto tempo ela vai te retornar, o EV pelo EBITDA, então tem outros indicadores que vale a pena você observar. Lógico, vamos a alguns pontos positivos e negativos da minha visão aqui que eu mostro para você. Vai ter um novo controlador na história, nós sabemos isso, que se ele vai ser diluído, então tem um novo controlador. Isso é um ponto extremamente positivo, mesmo ele tendo esse voto de Minerva que eu passei para vocês. Mas o ponto negativo, ainda está num setor que o governo pode trazer alguma interferência pelos órgãos reguladores, então ele tem interferência governamental. Tanto as outras também tem, certo? As que são privadas. Mas é bom saber que existe esse poder de interferência do governo também.
Ela está reduzindo os custos financeiros, isso é um lado positivo, ela já vem reduzindo isso. Hoje os dividendos são peanuts. Eu acredito que no médio e longo prazo isso deve melhorar com essa transação toda que eles estão se diluindo. Então eu acredito que 2, 3 anos talvez possa ter um retorno mais atrativo de dividend yield para vocês. A ação deve ser vista, na realidade, como valorização, isso é, com potencialização do crescimento, o quanto ela pode ganhar. E isso pode ser, sim, uma vantagem. Por quê? Se você está com o FGTS ganhando quase nada e está estável e tem lá seu fundo de reserva se dá algum surto, se você perder um emprego, algo desse gênero, na minha opinião, valeria a pena sim nós colocarmos um pezinho nela, nem tanto, nem tudo, mas colocar um pezinho, por quê? É uma ação, gente. O mercado está aí, ele sobe, desce, ele cai. Mas tem boas perspectivas. Não adianta você olhar para o passado, ah, Vale deu tanto, a Petrobras deu tanto. É outro mundo. Você vê que agora o mundo está estourando. Então vai demorar um pouco mais essas valorizações. Mas se você estiver estável, é o que eu falei, toda essa característica, se você está bem na empresa, se você tem fundo de reserva, se tem intenção de utilizar o FGTS no médio prazo, por exemplo, não entra nisso. Vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, não entra, porque você vai precisar daquele dinheiro para poder fazer. Porque se você tirou ele, colocou nesse programa e você não teve a recuperação, você acaba perdendo dinheiro. Então você tem que ficar atento efetivamente que se você tem intenção de utilizar o seu FGTS, não coloque o dinheiro na porra do negócio. Agora, se você não tem, está estável, talvez seja uma oportunidade de você estar utilizando o seu FGTS. Ah, por que eu não compro isso fora da bolsa? Porque tem outras empresas que são muito melhores para você colocar o seu dinheiro lá. Agora, o FGTS, que é 3, 4% ao ano, que é peanuts, vale a pena talvez você enfiar um pezinho nesse momento. Eu vou colocar aqui a lista dos 23 fundos que estão aí no mercado brigando tete a tete com o seu CNPJ, que isso é legal você fazer o comparativo. E a taxa de administração ela pode estar sendo mudada, como de vez em quando estava sendo mudada. Tá a lista aí todas para vocês. Tem uma da Ecoval está trabalhando 0, mas não sei se ela de repente está 0 ainda. Mas tem outros aí que vale 0,20, 0,15, tem que ficar atento, beleza? E eu vou deixar também para vocês aqui o caminho da autorização, para você participar disso, vou colocar aqui na tela, porque não adianta ficar explicando, vou mostrar a tela, dar link, isso aí você dá uma googada, resolveu todo o problema. O importante é você saber que existe sim, se nós olharmos que ela ao longo do tempo, pelo lucro líquido, ela veio perdendo, mas o bom do negócio sempre é o seguinte, você tem que dar graças a Deus quando o seu antecessor não faz nada, que qualquer coisa que você faz vai melhorar. Então, qual é a expectativa? Entrando um novo controlador, a expectativa é que ele mexa e melhore rapidamente a coisa que o governo não conseguiu fazer. Então, a vantagem é que com essas emissões, eles vão ter o dinheiro no caixa, vai para o caixa, não vai para o governo. Então, com o caixa eles vão poder fazer melhorias em processo, vão poder participar de licitações, algo desse gênero. Então, tem tudo efetivamente assim, tem uma luz no final do túnel que possa ser com que a empresa em si melhore. Tem que ver como o mercado de ações atinge essa precificação. Beleza? Fica atento nisso. Tem alguma dúvida aí? Escreve aí, manda lá no meu Instagram, Mais CQ Investimento, que eu respondo por lá mais rápido. Falou? Se você não é inscrito, inscreva, like, transfere, manda pau aí. Mais CQ Investimento. Tchau!